Olá, people, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência ao ler o livro Altas Habilidades, Superdotação na Vida Adulta. E aí ele tem um subtítulo aqui que é Modos de Ser e Trajetórias de Vida. Quem escreveu esse livro foi a Denise Rocha Belfort Arantes Brero. Então assim, eu vou contar um pouquinho sobre o livro e sobre também como que foi a minha experiência, o que eu achei. O livro começa contando como que a Denise acabou entrando aí nessa área e se especializou em altas habilidades de superdotação na vida adulta. Ela trabalhava já no atendimento de crianças que tinham transtorno de aprendizado e aí ela acabou entrando conseguindo um emprego numa área pública no qual ela foi convidada a ser a pessoa responsável ali para tomar conta da área sobre altas habilidades de superdotação. Então, ela acabou meio que por ser contratada para tomar conta dessa área ali num cargo público na cidade dela, se eu não me engano, no estado dela. Ela acabou indo se especializar porque ela já estava ocupando o cargo no qual ela ia administrar ali os outros funcionários que iam trabalhar com essas crianças na rede pública, tá? E aí ela começa a contar como que ela, além, né, de ter ido parar nessa área, ela fez uma pesquisa sobre a questão dos adultos, como que as crianças que foram diagnosticadas com altas habilidades de superdotação na fase escolar, quando elas viram adultos, como que é a vida desses adultos que têm altas habilidades de superdotação. Esse título me interessou muito e no começo do livro eu fiquei muito interessada também, porque como agora eu vou começar a trabalhar como psicopedagoga clínica para adultos e idosos, eu tô lendo muito sobre essas questões em relação ao aprendizado, né, que é o que a psicopedagoga trabalha, porém, na vida adulta. E aí eu fui ler o livro justamente por causa disso, porque vai que eu atendo um adulto que tem altas habilidades de superdotação. Como eu vou lidar com esse adulto, né? Se esse adulto já tem um diagnóstico, né? Se ele já foi quando criança diagnosticado, o que ele está buscando? Como eu, como psicopedagoga, vou poder ajudá-lo a potencializar a potencializar a vida de aprendizado, né, dessa pessoa. E aí eu achei que esse livro ia me ajudar bastante sobre isso. Mas eu achei que, tipo assim, quando a autora do livro passou, porque esse livro aqui é baseado numa pesquisa que ela fez e ela publicou no final de um curso que ela fez. Eu não lembro se é o mestrado dela ou o doutorado dela, mas é como se ela tivesse pegado, né, tipo, esse projeto de finalização de curso e transformado no livro. Eu achei que ia me ajudar mais, mas eu achei que ficou faltando um pouco adaptar o livro pro mercado literário, sabe? Eu acho que quando a gente tem uma pesquisa acadêmica ou um trabalho acadêmico muito bom, a gente pode sim transformar esse trabalho em livro para publicar para o público maior, para o público geral. Mas eu acho que fica melhor quando você vai fazer isso, quando você só não, tipo, copia e cola o seu trabalho, quando você meio que faz aquilo se tornar um livro mais literário. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui, ó, cadê, ó? Esses dois aqui, ó, eles estão até um do ladinho do outro. Você tem filhos? Como as mulheres vivem quando a resposta é não. Esse livro também foi o fruto da pesquisa da psicóloga Kate Kaufman. Ela passou décadas da vida dela pesquisando sobre o assunto, sobre como que mulheres que são não mães vivem na vida adulta e na velhice, e foi fruto de uma pesquisa acadêmica dela. Porém, ela fez ela transformou o livro em uma narrativa meio que literária, baseado na pesquisa dela. Eu achei que ficou muito mais palatável e eu achei que ficou muito mais rico, sabe? E outro livro também é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A Brené Brown é uma psicóloga e ela também passou, acho que 14 anos pesquisando
sobre a vulnerabilidade e a vergonha e como esses dois aspectos acabam impactando na vida das pessoas, fazendo com que elas não tenham coragem de errar. Então, tipo, você acaba não tendo coragem de ser imperfeito. Também é um livro que foi baseado num projeto acadêmico, pesquisa de anos e anos e anos e anos, 14 anos da vida dessa psicóloga. Só que ela também fez com que ficasse mais literário. Ela contou, tipo, as histórias e ela contou também aspectos da experiência dela como psicóloga, como que ela foi tornando isso mais, sabe, palatável pra gente ler depois. Só que aqui você não tem essa coisa. Eu senti que ficou muito acadêmico, mas não acadêmico no sentido de que as palavras são difíceis ou que você consegue ou que você não consegue entender. A escolha do vocabulário não é difícil, porém a estrutura que eu achei ficou com estrutura, ficou com cara de trabalho acadêmico. E eu acho que poderia ter ficado bem mais rico e ter até bem mais informações, sabe? Eu achei que muito do começo do livro foi meio que tipo assim, tá, quando que vai falar sobre os adultos que são, tipo, superdotados? Até a página 52 não tinha falado ainda dos adultos superdotados, num livro de 93 páginas. Então, tipo assim, mais da metade do livro não é sobre o tema do título do livro, que é superdotação na vida adulta, modos de ser e trajetórias de vida. Tipo assim, ela falou muito sobre como que ela virou especialista na área. Ela falou muito sobre a pesquisa dela, tipo, como ela fez a pesquisa. Ela falou muito sobre metodologia acadêmica. Ela falou muito sobre autores que contribuíram para pesquisas na área da criatividade e na área de superdotação, mas eu acho que ela perdeu muito tempo. É como se ela estivesse justificando a pesquisa dela, tipo assim, eu vou justificar o que eu fiz aqui, e daí ela justificou, e tipo, tá, cadê a história dos adultos superdotados? Eu fiquei com esse sentimento, tipo assim, ela quis falar muito das bases teóricas, tem uma parte aqui que eu escrevi, tipo assim, pra quê? Pra quê? Tem uma parte aqui que ela faz uma biografia de uma pesquisadora sobre criatividade. No capítulo 3, as contribuições de Marion Milner, da página 35 até a página 52, ela fala só dessa pesquisadora, só da Milner. E daí ela faz uma biografia da Milner e depois ela explica toda a pesquisa da Milner. Tipo, não tinha necessidade, sendo que o foco do livro eram os adultos com superdotação e altas habilidades. Tipo, acho que o que eu quero dizer é que, tipo assim, ela poderia justificar, tipo assim, olha, a minha pesquisa foi feita baseada na pesquisa da Milner sobre criatividade e a Milner pesquisou isso. Faz um parágrafo escrevendo sobre o que a Milner pesquisou e faz um parágrafo dizendo a Milner viveu de tal ano a tal ano em tal país e, tipo, teve essa carreira. Tipo, 2 parágrafos sobre a Milner ia ser, tipo, o ideal, mas não, foram páginas e páginas e páginas e páginas sobre a pesquisadora. Só que esse livro não é sobre a história da Milner como pesquisadora sobre criatividade. Esse livro é sobre os adultos que têm altas habilidades e superdotação. Então, eu achei que fugiu muito do foco durante mais da metade do livro, sabe? Foi isso que eu fiquei sentindo. Mas se eu não fosse analisar sobre essa meio que fugida do foco por mais da metade do livro, eu gostei muito da leitura. Ela até define aqui, eu gostei também da definição dela sobre superdotação e altas habilidades ou altas habilidades e superdotação. Aqui, ó, na página 15, ela fala assim, ó: de modo geral, considera-se o indivíduo com altas habilidades e superdotação como aquele que apresenta um desempenho acima da média em determinadas áreas do conhecimento, acadêmico, artístico ou psicomotor, e que necessita de um atendimento educacional especializado, com ênfase na suplementação curricular, visando o desenvolvimento de suas potencialidades. E é aí que, por exemplo, o psicopedagogo entra, porque o psicopedagogo ele vai entrar na potencialização
do desenvolvimento de aprendizado dessas pessoas. Elas têm uma capacidade de aprender muito acima da média, mas se elas ficam perdidas, elas acabam não desenvolvendo todo o seu potencial. E isso pode acontecer com as crianças que têm altas habilidades de superdotação, quanto com os adultos. Uma questão que eu preciso me corrigir do vídeo que eu fiz o unboxing desse livro, eu falei que o termo superdotação tinha caído, mas me desculpa, me perdoem, eu falei errado. Na verdade, aqui no Brasil, até hoje, legalmente o termo são os dois. Então, legalmente você tem que usar assim, ó, altas habilidades, barrinha, superdotação, porque legalmente os dois termos juntos são o termo para designar e descrever as pessoas que têm altas habilidades, né? Aí alguns especialistas preferem o termo altas habilidades, alguns especialistas preferem superdotação e alguns especialistas acham que os dois termos não fazem mais sentido e que o termo certo é altas capacidades ou alta capacidade, né? Porque alguns especialistas alegam que a palavra habilidade dá uma conotação de que pode ser treinado. E, na verdade, quando a gente está falando de superdotação, você não pode treinar. A pessoa nasce com a superdotação ou a pessoa nasce com a alta capacidade. Por isso que eles alegam que a palavra capacidade é melhor para descrever a pessoa que tem superdotação, porque você tem que dar a conotação de que você nasce com a superdotação, você não desenvolve superdotação. É uma questão neurológica, tem até alguns estudos que falam que o cérebro das pessoas com superdotação é um pouco maior, mas na verdade a gente já sabe que o mais certo, né, o mais estudado é que as conexões neurológicas, a capacidade de processamento de uma pessoa superdotada é maior. Isso quer dizer que as pessoas superdotadas, elas processam as informações, as coisas que acontecem e até o próprio conhecimento de forma mais rápida. É como se ela tivesse, como se a gente estivesse fazendo uma analogia aí com computador, é como se fosse um computador com um processador muito melhor, porque vai processar a informação com uma rapidez muito maior. Então, isso acarreta uma facilidade no aprender, mas aí também isso não quer dizer que a pessoa que tem alta capacidade ou superdotação ou alta habilidade, que ela não tem problemas na escola. Na verdade, é meio que o oposto, né? Muitas das pessoas que têm altas habilidades, superdotações ou alta capacidade, elas acabam virando aluno problema, porque a escola se torna extremamente maçante, chata e desinteressante para esses alunos, porque eles aprendem tudo muito rápido e não tem o que fazer, tem que ficar esperando o professor explicar num ritmo standard, num ritmo padrão pro resto da turma, enquanto eles aprendem num ritmo muito mais rápido. Então, acontece às vezes das pessoas com alta capacidade ou altas habilidades ou superdotação pularem séries, mas aí, gente, essa questão do aceleramento depende muito da avaliação do psicólogo junto com o neurologista, junto com a psicopedagoga, junto com os pais, porque também tem que avaliar a maturidade dessa pessoa, se mesmo ela acompanhando o currículo mais avançado, ela vai conseguir se adaptar à nova turma, né? Ao mesmo tempo que, geralmente, a pessoa com superdotação, altas habilidades, ela acha chato as pessoas da mesma idade, porque ela acaba tendo não uma maturidade, não é maturidade a palavra certa. Como essa pessoa tem um conhecimento maior e ela aprende muito mais rápido, ela processa as informações mais rápido, ela acaba não tendo o que falar com as pessoas da mesma idade. Então, ela acaba criando interesse em ter amigos um pouco mais velhos. Então, tudo tem que ir de acordo ali com cada indivíduo que é diagnosticado com alta capacidade ou altas habilidades ou superdotação. Mas aqui no livro eu gostei muito da definição dela, sabe? E outra coisa que eu também estava vendo assim nas pesquisas que eu tenho feito, o QI não é a única coisa que você deve olhar para dizer se uma pessoa tem alta capacidade ou superdotação ou altas habilidades. Na verdade, são um conjunto de avaliações. O QI não é a única coisa que quer dizer que a pessoa tem superdotação, tá? E outra coisa, existe um mito sobre o que é a superdotação. As pessoas acham que quando você fala a palavra superdotado, que você está falando de um gênio, tipo, que você está falando do novo Einstein, mas não é. As pessoas com altas habilidades ou alta capacidade ou superdotação,
elas têm sim uma capacidade de aprendizado, uma capacidade cognitiva de processamento bem maior do que as pessoas que não têm o diagnóstico, mas isso não quer dizer que ela seja, tipo, o gênio da física quântica com 10 anos de idade. Não é sobre isso. Aliás, ter sucesso acadêmico em exatas não é o único tipo de sinal de que uma pessoa possa ter superdotação ou altas habilidades, tá? Até porque, igual ela falou aqui, as altas habilidades, elas não são apenas no campo acadêmico, elas são também no artístico e no psicomotor. Por exemplo, quando eu olho as atletas olímpicas brasileiras da ginástica, quando eu olho, tipo, uma Rebeca, cara, ela tem uma capacidade psicomotora muito, né? Tipo, ela consegue controlar o corpo dela de uma forma muito acima, muito mais, sei lá, tipo, numa capacidade muito maior do que as pessoas comuns, entendeu? Então, tipo assim, não é apenas no conhecimento acadêmico, mas dentro do conhecimento acadêmico não quer dizer que essa pessoa tenha que ser o gênio da matemática. Por exemplo, existem muitas pessoas que são, que têm altas habilidades e superdotação, mas que a especialidade delas é línguas. Já ouviu falar nessas crianças que falam 9 línguas, 10 línguas? É meio que sobre isso, sabe? Adultos poliglotas têm muita chance, né, de terem sido não diagnosticados quando criança, porque eles tinham altas habilidades de superdotação, mas na época da escola isso não foi identificado, acontece muito também, sabe? Então, a superdotação, ela não é ligada a exatas, tipo assim, você não tem que ser o gênio da física, da química e da matemática para ser superdotado, não, você só tem que fazer os testes, né, que aí o seu psicólogo pode te indicar um especialista na área para fazer os testes. São vários, tá? E um deles é o teste de QI, mas não quer dizer que você tem que ter um QI 130, 140 para ser superdotado, não. São várias questões que vão entrar ali para que você tenha um diagnóstico. Artístico também, né? Pessoas que que nascem já com a capacidade de desenhar, pintar, cantar, tocar instrumento de ouvido, né? Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação e a especialidade dela pode ser música, entendeu? Então, são muitas variáveis, o diagnóstico é bem complexo, tá? Mas não quer dizer que, tipo, só porque você não fazia, tipo, integral aos 5 anos de idade, que você não é superdotado, tá? É muito mais complexo do que a mídia faz a gente acreditar, porque a mídia faz a gente acreditar que só é superdotado aquela criança que consegue, tipo, entrar na faculdade com 12 anos, e não é sobre isso. E outra, hoje em dia se fala muito mais sobre psicopedagogia, que é a minha formação, né? Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica, vou clinicar para adultos e idosos, eu não vou clinicar para crianças, por isso que eu busquei um livro, né, sobre altas habilidades de superdotação na vida adulta. Aí eu fico pensando, tipo, um adulto hoje que tá com entre 40 e 50 anos, se hoje em dia já é difícil você conseguir diagnósticos para as crianças, imagina 40 anos atrás ou há 50 anos atrás, entendeu? Então tem muito adulto por aí que tem uma vida que se sente um peixe fora d'água, se sente deslocado, não consegue encontrar o seu grupo ao qual se sente pertencente, porque não foi diagnosticado com algo em relação ao aprendizado na vida, na fase de criança, porque há 40 anos atrás ninguém falava sobre os transtornos de aprendizado ou as questões neurológicas em relação à capacidade de aprendizado, porque no caso, altas habilidades de superdotação não é transtorno de aprendizado, né? É uma questão neurológica, você nasce com a sua capacidade cognitiva mais rápida do que o padrão das pessoas.
E aí, além dessa discussão do termo que eu falei, né, tem essa questão do mito, e aí, quando ela chega lá na frente, que ela vai falar, de fato, das entrevistas que ela fez, ela explica, né, ela entrevistou aqui, que aí a partir da página 53, ó, aí ela já vai falar sobre as entrevistas que ela fez, que é o que, na verdade, eu gostaria que tivesse sido o foco do livro. Eu fiquei muito tempo lendo um monte de coisa que eu falei assim, tá, mas isso aqui é pesquisa que vale pra criança, isso aqui é pesquisa que vale pra criança, isso aqui é coisa que, tipo, sobre criatividade. Tudo bem que é muito importante falar, né, sobre a criatividade, porque uma das características mais marcantes dos superdotados, né, é a capacidade criativa muito desenvolvida também. Então, tipo assim, imaginar mundos, imaginar vidas, se imaginar fora dali. A criatividade é um sintoma, entre aspas, muito latente das altas habilidades de superdotação, mas assim, não precisávamos perder tanto tempo, sendo que, tipo, eu achei que acabou ficando pouco sobre, de fato, os adultos, que era para ser o objetivo do livro. Eu realmente senti muita falta de ter desenvolvido mais essa questão do adulto, que era o foco em si do livro, sabe? Tipo, de falar sobre essas entrevistas mesmo. Ela fala, só que ela não põe as entrevistas, no caso, quando eu digo ela, eu digo a autora, tá? Ela não põe as entrevistas que ela fez com esses adultos superdotados com diagnóstico, tá? Todas as pessoas que ela entrevistou aqui são pessoas que foram diagnosticadas na fase escolar. Então, essas pessoas têm diagnóstico de superdotação desde criança. E aí ela entrevista esses adultos, ela entrevista 7 adultos, mas aí no final ela elimina 2 entrevistas, porque ela acha que aquelas entrevistas sofreram algum tipo de influência, então ela resolveu descartar, porque ela não considerou aquelas entrevistas cientificamente corretas. Tipo assim, ela achou que teve bias, faltou imparcialidade ali na hora de colher as informações, então ela descartou. Então, no final das contas, a gente fica tendo contato aqui com o resultado de 5 pesquisas com 5 adultos superdotados. E aí eles vão falar sobre como que foi crescer sendo superdotado, como que foi a vida acadêmica, a experiência escolar e como que isso afetou na vida adulta. E aí cada um teve uma experiência diferente. Só que assim, as entrevistas não estão na íntegra. Ela só botou aqui as conclusões que ela tirou dessas entrevistas. Então, tipo assim, quer ver? Eu vou pegar aqui os temas que ela dividiu as entrevistas, ó. Aí aqui, a descoberta. Aí, na página 54, ela faz um resumo e uma conclusão do que ela descobriu através dessas 5 entrevistas sobre como que essas pessoas descobriram que eram superdotadas. Só que não tem a entrevista inteira de todos os 5 entrevistados, tem só a conclusão da autora do livro, então achei que ficou tipo assim, tá, mas podia botar a entrevista inteira. Aí a outra parte, a escola, né, como que foi a parte na escola dessas pessoas. Daí ela faz porque tipo, tudo ficou com as palavras dela e a conclusão dela, o que ela acha que aquela pessoa quis dizer com aquilo. Eu acho que deveria, na minha opinião, eu colocaria a entrevista na íntegra, como se fosse um relato da pessoa sobre como que é a vivência dela. Porque aqui, esse livro não é o trabalho acadêmico dela, entendeu? O trabalho dela acadêmico foi entregue, foi apresentado lá na PUC. Eu acho que o livro tinha que ser mais sobre, tipo, relatos da vida mesmo, sabe? Aí depois ela falou sobre a família, né? Como que foi a experiência desses superdotados com a família. Aí percepção de si em relação ao mundo. Aí depois relações interpessoais, nomeação do fenômeno, né? Tipo assim, que termo esses superdotados preferem? Superdotado? Alta habilidade? Alta capacidade? Ou outro termo? Relação com o conhecimento formal, relação com o estereótipo, o lugar no mundo e o uso da criatividade. Só que em todos esses, são 10 tópicos que ela dividiu. Não é o relato na íntegra das pessoas, é só, tipo, a conclusão que ela tirou a partir desses relatos. Então, tipo assim, eu achei... foi bom, mas... eu achei que, tipo, podia ser mais bem explorado. Quer ver? Eu acho que eu tirei daqui o livro. Um dos últimos livros que eu li aqui pro
pro canal foi o livro que fala sobre as pessoas que vieram de outros países pro Brasil, que imigraram pra cá. E aí, neste livro, a estrutura que tem é sobre, tipo, as pessoas escreveram todo o relato de como que foi sair do país original delas e se mudar pro Brasil, o motivo e o que elas acham do Brasil morando aqui no Brasil, só que o relato na íntegra ficou no livro, entendeu? Não foi, tipo assim, a conclusão do autor, foi tipo assim, olha, o autor fez essas entrevistas, essas pessoas escreveram esses relatos ou mandaram por áudio e ele transcreveu no livro. E o livro era a transcrição desses relatos. Eu acho que aqui poderia ter sido assim, até porque o livro ia até ficar mais gordinho, né? E pra gente que eu, por exemplo, que quero ter mais informações sobre o modo de ser e as trajetórias da vida adulta do superdotado, eu acho que ia ficar mais completo, talvez, sabe? Então, assim, é um livro bom, mas é um livro muito introdutório sobre as altas habilidades de superdotação na vida adulta. Eu achei que ficou faltando muita informação. Por exemplo, como que se diagnostica um adulto que acha que tem altas habilidades de superdotação, mas não teve a oportunidade de procurar uma equipe, né, especializada quando criança? Tipo assim, não tem essa informação aqui no livro. Tipo, como que um adulto que tá desconfiado que tem altas habilidades pode procurar ter o diagnóstico ou não, né? Como que esse adulto pode buscar informação? Não tem aqui no livro, porque ela entrevista 7 pessoas que já têm diagnóstico, aproveita 5 entrevistas, mas essas pessoas foram diagnosticadas quando criança, entendeu? E como eu, por exemplo, eu vou clinicar como psicopedagoga para adultos. Eu sei como que diagnostica um adulto, mas porque eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia, né? Tipo assim, no sentido que eu sei que eu tenho que... Se eu, ao conversar com o cliente, ao fazer o primeiro rastreamento, né? As primeiras de 4 a 8 consultas, eu levanto a hipótese da possibilidade de alta habilidade de superdotação, eu sei que eu vou procurar uma psicóloga especializada em diagnosticar alta habilidade de superdotação. Eu vou indicar que esse adulto procure essa psicóloga especialista para ela fazer todas a bateria ali de testes para que haja um diagnóstico. E provavelmente essa psicóloga também vai procurar um neuro que faça também a parte de exames de imagens e tudo mais para juntar tudo e darem o diagnóstico ou não de alta habilidade de superdotação, e daí essa pessoa pode voltar para a psicopedagoga para, a partir do diagnóstico, focar ali no desenvolvimento da capacidade de aprendizado, porque ela já tem uma capacidade de aprendizado muito acelerada. Mas como que você vai aproveitar essa capacidade nata dessa pessoa, né, de aprendizado acelerado? Aí ela vai precisar de um profissional para ajudar ela a deslanchar, entendeu? Até porque, conforme eu vou estudando, as pessoas com altas habilidades de superdotação, elas acabam ficando entediadas de muita coisa. Então, geralmente são pessoas que desistem de projetos facilmente. Por quê? Porque durante a vida toda foi muito fácil aprender. E aí, quando você chega na vida adulta, que nem tudo é tão fácil assim, porque mesmo você tendo superdotação, não quer dizer que tudo vai ser fácil. Você aprende com facilidade, mas não quer dizer que a vida vai ser fácil, né? E aí, tipo assim, são pessoas que desistem muito fácil, começam projetos e abandonam projetos o tempo todo. Às vezes em coisas cotidianas, tipo, começa a ler um livro, não termina de ler o livro. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes o comportamento de uma pessoa com alta habilidade de superdotação pode ser confundido com TDAH. Por quê? Porque só que são motivos diferentes, né? O TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a pessoa foca em tudo ao mesmo tempo, ela não tipo assim, a sensação que dá é que a pessoa não consegue focar, tudo distrai, pode ter hiperatividade, e no caso da altas habilidades de superdotação, a pessoa ela só fica entediada o tempo todo e aí vai fazer outra coisa, mas pode ser que isso seja confundido com falta de foco. E não é falta de foco, é tédio. Tipo assim, comecei a ler esse livro, já entendi o livro. Pra que eu vou terminar de ler o livro?
Entende? Tipo assim, então não é uma questão de falta de foco, é tédio porque ela já aprendeu, ela começou a ler sobre o assunto, ela já aprendeu, já entendeu, já projetou a conclusão que aquilo vai ter, porque ela tem essa capacidade cognitiva muito acima da média, então ela já consegue tirar conclusões antes de terminar a leitura, então ela abandona o livro, porque já ficou tediante, já ficou chato. São pessoas que às vezes mudam de emprego, que aí afeta a carreira. É uma pessoa com capacidade cognitiva muito alta, mas ela não tem paciência para lidar com os colegas de trabalho. Ela fica pulando de um serviço para o outro, porque ela não se encaixa. Por quê? Porque ela tem um processamento cognitivo muito mais rápido. Daí como que você cria essa paciência para ficar lidando com pessoas que têm capacidade cognitiva no padrão, né? E assim, eu não estou dizendo que é certo ou não ter paciência, eu estou dizendo que é uma característica das pessoas superdotadas. Tipo, é difícil você lidar com pessoas que não são superdotadas também, no caso dessas pessoas que têm diagnóstico. Então, assim, o adulto superdotado, ele tem muitos problemas de socialização, porque ele tem essa capacidade de aprender, ele sabe geralmente ele sabe de tudo um pouco, ele tem essa capacidade de ser flexível, por exemplo, o que hoje em dia é completamente complicado, porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas que estão no padrão de cognição, elas são muito 880, tipo assim, ou elas acreditam na direita ou elas acreditam na esquerda. E aí, as pessoas que têm capacidade cognitiva mais avançada, elas conseguem ser flexíveis, elas conseguem entender que às vezes é mais complexo do que só ser um ou outro lado. Ah, tem variáveis, tem poréns, tem depende, tem complexidade nas situações. Não é sempre isso ou aquilo. Às vezes é um pouco dos dois, às vezes é nenhum dos dois. E a pessoa com superdotação, ela consegue avaliar e ter flexibilidade de pensamento, o que a diferencia, por exemplo, das pessoas que têm autismo, porque quando a pessoa tem autismo nível 1, pode ser confundido também com superdotação. Não quer dizer que o superdotado não pode ter dupla excepcionalidade. Existem algumas pessoas superdotadas que podem também apresentar um transtorno de aprendizado. Não quer dizer, uma coisa não invalida a outra, mas não quer dizer que só porque você é superdotado que você vai ter um transtorno. Às vezes a pessoa só tem altas habilidades, às vezes ela tem altas habilidades mais TDAH, às vezes ela tem altas habilidades mais autismo, mas nem tudo vai junto e nem sempre é separado. Depende. Então, a mesma coisa no fluxo de pensamento. Uma das características que pode ser observado em alguns autistas é dificuldade de flexibilidade. Por exemplo, se você marca 11 horas, tem que ser 11 horas. Não pode ser 11h01, não pode ser 1 para as 11, é 11 horas. Se mudar aquele plano, principalmente se mudar em cima da hora, pode ser que gere uma frustração que a pessoa não consiga lidar. No caso da superdotação, não, é tudo muito flexível. Tipo assim, tudo pode ser flexível porque a capacidade de compreender que coisas podem mudar é maior, porque a pessoa tem essa capacidade cognitiva mais acima da média. Então, por exemplo, vamos falar de um problema tipo, sei lá, fome. A pessoa com alta habilidade de superdotação, ela sabe que não é só distribuir dinheiro para as pessoas, que o problema é extremamente complexo. Então, para ela vai se sentir um peixe fora d'água quando você mora num país no qual as pessoas ou são de um lado ou são de outras. Quando, na verdade, o problema é complexo e não é apenas ser, tipo, um lado ou outro. Geralmente, a resposta para tudo na vida é depende. Depende da situação, depende da pessoa, depende do país. Então, essa flexibilidade de saber que coisas são complexas e que resolução de problemas são complexos e depende, é uma característica do superdotado. Daí acaba que ele não consegue fazer amizade com as pessoas, porque as pessoas normais, elas acabam sendo inflexíveis, porque elas acham que elas estão certas. E o superdotado, por ele aprender muito, ele acaba tendo essa noção de que eu sei que nada sei. E eu sei que eu preciso aprender mais, mesmo eu já sabendo muito. E eu sei que nem sempre eu vou estar certo. E aí, quando você está falando com uma pessoa com alta habilidade de superdotação, se você der um argumento lógico, ela tende a aceitar o seu argumento e ela muda de opinião com certa facilidade se o argumento for lógico. Então, é muito também questão de lógica. Mas, assim, existem vários problemas de socialização.
pro adulto com altas habilidades, superdotação, porque ele acaba se sentindo um peixe fora d'água, né? Ele acaba tendo dificuldade de encontrar um grupo ali de pessoas que vai ter a mesma capacidade o mesmo modo de viver, de passar pela vida, né? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhado também. Então, é assim, pessoal, qual a minha experiência? Eu acho que a experiência foi positiva, porque o final do livro trouxe a conclusão das entrevistas. Porém, eu achei que muito do livro foi sobre metodologia de pesquisa, autores e pesquisadores sobre, tipo, outras áreas. E, assim, não tem nenhum, pelo menos no livro, ela não citou nenhum especialista ou pesquisador que só pesquisa sobre adultos com altas habilidades de superdotação. Tipo assim, não tem aqui. Tipo, ela pesquisou entrevistando 5 pessoas. Não é uma entrevista muito extensa. A conclusão é baseada numa amostragem muito pequena, né? Foi uma mulher e 4 homens, entendeu? Então, tipo assim, não é uma amostragem muito... que não é uma representação muito ampla da humanidade, sabe? Tipo assim, nem foi, sei lá, tipo, 3 mulheres e 3 homens com uma pessoa... com uma mulher negra e um homem negro ali no meio. Tipo, não teve essa representação real da população na pesquisa, né? O número de subjects, que eu sei o nome em inglês, quando a gente tá pesquisando em inglês é subject, né? Tipo, é o sujeito pesquisado ali, né? Tipo, foi uma amostragem pequeniníssima, né? Tipo assim, ela entrevistou 7 pessoas, teve que descartar duas pesquisas, né? 2 entrevistas. A amostragem com 5 pessoas, gente, é uma amostragem muito pequena, que não é tão representativa assim. E faltou falar sobre, tá, beleza, se um adulto que tem as características que possa ser alta habilidade de superdotação, o que esse adulto faz? Quem ele procura, sabe? E como que você ajuda no tratamento, por exemplo, psicopedagógico, esse adulto que já é diagnosticado? Não tem também essas informações, sabe? Então, achei que ficou faltando. E faltou citar também, tipo assim, quais são os grandes pesquisadores no mundo hoje sobre a alta habilidade de superdotação na vida adulta. Porque, gente, igual na área da psicopedagogia, até quando eu tava fazendo a pós, tem 300 milhões de estudos sobre todo quanto é tipo de jeito de aprendizado, tudo quanto é tipo de transtorno de aprendizado. As pesquisas são para criança. Só que e o adulto? Os adultos são crianças que cresceram e muitos adultos hoje têm problema no mercado de trabalho, tem problema no mestrado, tem problema para aprender inglês. Eu sou professora particular de inglês para adultos idosos desde 2009 e eu sei que eu tenho muitos alunos que eu tenho para mim que eu crio a hipótese de que esse aluno provavelmente tem algum transtorno de aprendizado, mas ele não teve a chance de, durante a fase escolar, de buscar conhecimento, ninguém suspeitou. Tipo assim, as pessoas antigamente, tipo assim, há 50 anos atrás, era só uma criança arteira. Mas essa criança era arteira na escola, por quê? Essa criança tirava notas baixas na escola repetidamente, por quê? Ou essa criança tirava notas muito boas, mas dormia em todas as aulas, por quê? Antigamente não tinha esse conhecimento sobre as questões relacionadas ao aprendizado. Hoje a gente tem, só que falta pesquisa em adultos. Na minha opinião, falta muito pesquisa em adulto. Tipo, agora tem... estão surgindo mais pesquisas sobre TDAH em adulto, autismo em adulto, mas o resto é só sobre crianças. E aí, você tem que pensar, se a pessoa não foi diagnosticada quando criança e se não tem pesquisa sobre determinado transtorno na fase adulta, como que faz para ajudar esse adulto que está desajustado? Esse adulto que não está conseguindo aprender, né? Então, achei que ficou faltando. Como o tópico aqui do livro é superdotação, altas habilidades, ficou faltando falar sobre as pesquisas recentes em relação a adultos que podem vir a ser diagnosticados, né?
E é isso, é isso. Não é um livro ruim, mas eu acho que é um livro muito introdutório. Gostei de poder ler sobre as entrevistas, sabe? Eu não quero ser mal interpretada também, gente. Eu não tô falando mal da pesquisa da pessoa. Eu tô falando que quando ela pegou a pesquisa dela e transformou em um livro que foi publicado, poderia ser mais, assim, literário e focar mais nos relatos do que em falar sobre, tipo, autores que pesquisaram outras coisas que nem foi pesquisa mesmo sobre superdotação na vida adulta, porque ela falou muito aqui da Milner, que nem pesquisou sobre superdotação, ela pesquisou sobre criatividade, na verdade. Tipo, a pesquisa dela foi sobre criatividade. E não necessariamente também ela focou em criatividade na fase adulta, ela pesquisou a criatividade de um modo geral. Mas eu acho também que talvez ela não conseguiu ter acesso a mais pessoas com altas habilidades na fase adulta, né? Tipo, porque ela conta aqui no livro que ela queria só pessoas que já tivessem sido diagnosticadas. E é isso. Quando eu penso, é difícil de achar adultos já diagnosticados com superdotação, porque há 30 anos atrás não se falava tanto em diagnosticar as crianças. Então, talvez a gente, no caso, eu fico pensando, né, uma pesquisa que quem tá aí na academia, se você vai fazer doutorado ou mestrado, se você é da psicologia ou da psicopedagogia, pesquisa sobre adultos superdotados. Tipo assim, pessoas que achavam que começaram a ficar com a pulguinha atrás da orelha ali e que foram diagnosticados na fase adulta. Ou como ajudar adultos que não se encaixam, que são deslocados, a saber o que procurar, que profissional procurar, né? Eu acho que falta um pouco disso também. Eu acho que falta profissional na área da educação voltado para adultos e idosos. Por isso que eu decidi clinicar para adultos e idosos como psicopedagoga, porque eu acho que falta um suporte para os adultos e idosos que não tiveram esse suporte na fase de criança, simplesmente porque não existia o suporte há mais de 30 anos atrás. Eu falo 30 anos atrás, mas para ser bem sincera, eu acho que até um jovem adulto, tipo de 25 anos, talvez, dependendo da área, da região onde ele nasceu, aonde ele estudou, ele também não teve esse suporte. Se ele teve algum problema de aprendizado, ele também não deve ter tido esse suporte, porque é muito recente essa questão de dar suporte psicopedagógico para as crianças, sabe? Então, eu sinto que tem uma população muito grande de adultos que tem dificuldade para aprender, dificuldade para lidar com o horário, dificuldade para lidar com a agenda, dificuldade para lidar com o financeiro, porque provavelmente não teve o suporte, não teve o diagnóstico de algo psicopedagógico, né, na fase infantil. Então é isso, pessoal. Falei aí um pouquinho sobre a minha experiência, minha opinião sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!